Olá, meus irmãos e amigos, a paz do Senhor. Mais uma semana chegando aqui com o programa Palavras da Verdade. Obrigado você que está conosco semanalmente. Nesse programa nós estudamos a Palavra de Deus. Estamos numa série de estudos baseado no tema que está sendo abordado no quarto trimestre da Escola Bíblica Dominical, que ocorre todos os domingos às 9 horas da manhã em todas as igrejas Assembleias de Deus do Brasil. E esse tema desse trimestre é as promessas de Deus. E nós estamos tratando desse tema aqui no programa e semanalmente estamos aqui juntamente com você, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós estaremos estudando um tema especial, onde nós vamos falar sobre a promessa da proteção divina. Vamos entender a respeito do que a Bíblia fala da proteção divina, o que está relacionado com aquilo que Deus faz e aquilo também que nós devemos e podemos fazer. Vamos então entender sobre isso no programa de hoje. Queremos agradecer você que semanalmente está conosco. Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Conosco, professor presbítero Jair Cardoso, que neste momento traz a sua saudação. Paz do Senhor, irmão Jair. Paz do Senhor, irmão Alex. Paz do Senhor, nossos irmãos. Mais uma vez, Deus nos oportuniza de estarmos estudando uma gloriosa promessa, uma promessa de proteção, da proteção divina para as nossas vidas. Seja todo bem-vindo. Muito bem, meus irmãos, obrigado por você que nos acompanha aqui pelas plataformas digitais da Rádio IECN. Nós estamos através do YouTube, Facebook, TikTok e também pelo aplicativo da rádio. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Não deixe de curtir, compartilhar, sua participação é importante. Deixe seu comentário naquilo que você queira se manifestar aqui no programa. No final deste programa, nós estaremos orando por você, por sua casa e sua família. Não perca este momento de intercessão que estaremos tendo aqui no programa de hoje. Hoje, no programa, vamos falar sobre a promessa da proteção divina. E nós temos aqui um salmo que é muito conhecido e nós vamos entender e também desmistificar aquilo que envolve este salmo, o Salmo 91. O Salmo 91, verso 11, diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. A verdade prática, ela nos diz que Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Nós vamos entender no programa de hoje que essa proteção divina, ela entra naqueles tipos de promessas que nós já estudamos em programas anteriores, onde existem as promessas que são condicionais e as promessas são incondicionais. Tem esses dois tipos de promessas. Esta aqui é uma promessa condicional. A natureza da promessa, a fonte desta promessa, é que ela não é incondicional, porque para Deus não há nada impossível. Deus, não há nada que condicione a sua ação, a sua manifestação de poder, de autoridade, de soberania. Mas a execução desta promessa está condicionada a uma obediência, conforme nós vamos ver aqui no programa de hoje. Muito bem, meus queridos, nós entendemos então, vamos entender no programa de hoje, sobre essa necessidade de nós entendermos, compreendermos esta promessa da proteção divina. Nós temos dois textos que são a base do assunto de hoje. O primeiro texto está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao versículo 17, e o Salmo de número 91, versos de 1 a 8, essas duas porções bíblicas, onde falam sobre a característica, a doutrina da proteção divina, e nós vamos entender a partir do entendimento desses textos como é que esta doutrina, essa promessa podemos nos apropriar desta promessa. Muitos hoje em dia temem tantas coisas, temem expulsar demônios, temem obras de feitiçaria, temem diversas coisas, mas nós vamos entender aqui no programa de hoje que existe uma promessa de que nós estaremos revestidos de poder para todas essas coisas nós vencermos e também a presença de Deus, a nossa vida escondida em Deus, nos dará garantia de vitória em tudo isso. Não precisaremos temer absolutamente nada, tendo em vista de que, obviamente, Deus está conosco. Mas vamos entender aqui também que existem coisas que fazem parte da prática das decisões, das escolhas, e destas o Senhor não intervém. Ele deixa a nossa
decisão de tomar a escolha da obediência ou não. Nós vamos ver isso quando estudarmos sobre o Salmo de número 91. Irmão Jair, o tema de hoje é um tema que nos motiva, que nos alegra o coração saber que Deus se preocupou em deixar na Escritura Sagrada promessas de proteção. O que nós podemos falar sobre o tema de hoje, irmão Jair? Nós vamos tomar porções da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso 10, e também o Salmo 91, para nós estudarmos essa promessa de proteção que Deus faz ao seu povo, faz diante das investidas do inimigo, do maligno, contra as nossas vidas. E também nós vamos verificar que ao longo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, o inimigo que se apresenta contra nós não é um ser humano, mas sim um ser espiritual. E com isso, a nossa batalha ela não vai ser contra o ser humano que é constituído de corpo, de carne e sangue, mas contra Satanás, contra os demônios. E uma vez que nós estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de Jesus Cristo, nós não precisamos temer o maligno, porque o Senhor nos disponibiliza armas espirituais, o qual nós estaremos discorrendo nesta noite. Como nos proteger, como é que a palavra de Deus ela nos possibilita uma proteção contra as armadilhas do inimigo das nossas almas. Fique conosco. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito bem, meus irmãos. Lição de hoje, então, tema de hoje, nós vamos então entender, termos uma compreensão teológica e também prática sobre esta promessa de proteção divina, promessa essa contra as investidas espirituais que os servos de Deus, os crentes em Cristo Jesus, eles sofrem nesta terra. Textos como nós mencionamos, texto de Efésios, na carta aos Efésios capítulo 6 e o Salmo 91, eles nos lembram dessa existência, desta batalha, desta guerra. Então é muito importante que nós tenhamos uma compreensão. Aliás, aquele que ignora a realidade da existência de uma guerra espiritual, este está certamente estará sem guardar, sem estar em vigilância, sem estar preparado para as circunstâncias que ele vai enfrentar. Então é um perigo aquele que ignora a realidade da guerra, da batalha espiritual, na qual nós somos inseridos a partir do momento que aceitamos a Cristo pela fé. Então, nós vamos observar aqui na lição de hoje que existe essa batalha, existe essa força maligna nos nossos inimigos e também nós vamos entender aqui que nós temos proteção garantida a partir do que de um relacionamento com Deus, é o que nós vamos abordar no programa de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e de compartilhar. Sua participação é muito importante. Procura aí um botãozinho onde está escrito inscrever-se, inscreva-se e faça parte desse projeto de evangelizar, de compartilharmos a palavra de Deus, que é por essa razão que nós estamos aqui neste programa. Muito bem, vamos ver agora então, no tópico 1, sobre o tema abrangendo essa promessa da proteção divina. Vamos ver sobre proteção espiritual contra o inimigo. E nós vamos ter aqui então esse conceito bíblico desta realidade espiritual e deste adversário que nós temos. Então, neste momento, irmão Jair, o que nós podemos falar, irmão Jair, sobre esse tópico? A proteção espiritual contra o inimigo, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o cristão, ele está envolvido em uma batalha espiritual. E ele está diretamente envolvido nessa batalha espiritual. E também, nessa batalha, o inimigo é nomeado na palavra de Deus e o nosso inimigo é o diabo. Ele é o inimigo das nossas almas, porque ele não pode, segundo as Escrituras, atacar diretamente a Deus. Ele não pode atacar diretamente a Deus, mas ele faz com a criatura que foi feita à imagem e à semelhança de Deus, que é o ser humano.
e muito mais ainda contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, ele busca atrapalhar, ele é o inimigo da obra do Senhor através, colocando empecilhos, colocando lutas contra essa obra, contra os planos de Deus, e isso envolve diretamente cada cristão. E para que o cristão possa enfrentar esse inimigo, a Bíblia vai nos apresentar algumas diretrizes que são imprescindíveis que sejam seguidas para que nós possamos obter a vitória desejada contra este inimigo. Então, na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Efésios, ela vai estar nos revelando muitos ensinamentos importantes acerca dessa batalha e de como combater esse inimigo. Nesse texto, vai nos apresentar, vai descrever as hostes espirituais da maldade e também, ao mesmo tempo, as armas que Deus disponibiliza para a nossa proteção. Lembrando que a nossa batalha, ela é espiritual e nós temos que entender quais são os inimigos, então, espirituais que são apresentados em Efésios, no capítulo de número 6. Então, ele vai mostrar no capítulo 6, no verso 12, vai dizer que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Efésios vai estar nos apresentando aqui que os nossos inimigos, sim, eles são espirituais. As hostes de inimigos são expressões que o apóstolo Paulo usa para esses inimigos. Essas expressões são principados. O que são os principados do texto de Efésios? São governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Então, essa orla aqui, de inimigos do mal, ela tem como origem Satanás, com a queda que ele teve lá do céu, juntamente com os anjos caídos. Então, todos os anjos caídos que pecaram contra Deus, eles sofreram, então, a expulsão da presença de Deus, e eles são organizados, porque Satanás, ele como é um líder, ele tenta imitar a Deus, ele tenta copiar a Deus. Tudo que Deus faz, ele tenta copiar, tanto que ele quis estar no lugar de Deus. E a Bíblia vai nos apresentar em vários momentos os anjos como exércitos de Deus, o exército dos céus, e um exército, mesmo que nós contemplamos o exército terrestre aqui de uma nação, esse exército, ele é organizado, ele é coordenado, ele tem planejamento, ele trabalha com muita estratégia, muita tática, e assim são os anjos de Deus, o exército dos anjos de Deus. E os anjos caídos, que são os demônios, Satanás e os demônios, eles fazem a mesma cópia. Eles são organizados, eles são hierarquicamente organizados, eles são estratégicos, eles são táticos e eles trabalham organizadamente. Então, nós vemos aqui Paulo nomeando eles, em primeiro lugar, são principados, que são governos do mal, liderados pelos príncipes das trevas. Também são potestades, que são os poderes malignos que se levantam contra aqueles que servem a Deus. Os príncipes das trevas desse século são demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo ainda chama de hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que são legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual do cristão, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. Com isso também, Satanás e seus demônios, eles desenvolvem estratégias, táticas para tentar deter o avanço da igreja de Cristo. Como eu falei, são adversários
contra a obra, contra o avanço da igreja, contra a obra de Jesus Cristo. Então, nós vemos aí, em primeiro lugar, aqui, quais são esses inimigos. Nós sabemos que nós estamos numa batalha espiritual, que todo cristão ele está diretamente envolvido nessa batalha, e que o nosso inimigo ele é espiritual, ele é Satanás, ele é o diabo, mas também Deus ele coloca para nós na palavra, em Efésios no capítulo 6 e no verso de número 13, ele dá o remédio de como é que nós vamos proceder contra esse inimigo, que ele é invisível, que ele é espiritual, e como lutar contra nessa batalha espiritual. Então, a palavra de Deus ela é enfática em dizer que, em Efésios capítulo 6, verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça, calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui nós temos contemplado Paulo nos colocando, através da palavra do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo quais são as armas que nós vamos utilizar contra o inimigo nessas batalhas espirituais. Essas armas, Paulo ele escreve inspirado no momento em que ele está preso na cidade de Roma, e lá ele está escrevendo por revelação essa epístola, essa carta à igreja de Éfeso. E lá ele contempla então um soldado romano do exército romano, e através dessas vestes do soldado romano, então ele vai descrever de uma forma, fazendo uma comparação, utilizando ali aquele soldado romano, e como as nossas armas espirituais elas são colocadas por Deus para nós, disponibilizadas por Deus para nós. Lembrar, irmão Alex, que essas armas espirituais, elas são, sim, atitudes, elas são atos, elas são sequências de atividades que o cristão precisa fazer para ele batalhar nessa luta espiritual e ele vencer. Então, a armadura é de Deus porque ela está disponibilizada por Deus, mas ela precisa ser acessada. Essa armadura ela precisa ser acessada, por isso que a palavra vai dizer, tomai toda a armadura de Deus. É acessar essa palavra com atitudes, praticar tudo o que essa armadura vai estar dizendo. Então, nós temos aqui a descrição da armadura. Ela é constituída pelas seguintes armas espirituais. Em primeiro lugar, o cinturão da verdade, porque o apóstolo vai dizer assim, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou o cinturão da verdade. Então, Paulo, olhando para o soldado romano, ele via que ele tinha um cinturão, e nesse cinturão estava ali preso as suas armas de uma forma muito prática, onde ele pudesse acessar todas essas armas. Então, Paulo chama esse cinturão da verdade. Nós sabemos que o inimigo, ele é o pai da mentira. E como combater o inimigo? Através da verdade. Através da verdade, que a verdade é a palavra de Deus. A palavra de Deus contempla toda a verdade. Então, se combate toda a mentira, o que for, é através sempre da verdade. Contra fatos, a verdade ela sempre vai prevalecer. Havendo os fatos, ela sempre vai prevalecer. Então, ela é uma arma poderosa contra as mentiras do inimigo. Essa é a primeira arma espiritual que Paulo nos apresenta. Depois, na sequência, Paulo vai apresentar para nós vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, na visão de Paulo, é como um colete de proteção balístico,
né, que a gente vê aqui a brigada militar nossa aqui do Rio Grande do Sul, que é a Polícia Militar, ela utilizando esse colete balístico. Então, é para tomar essa couraça da justiça para se proteger. Como da justiça? Praticando obras dignas de arrependimento, irmão Alex. Porque o João Batista ele vai falar que aquele que nasceu de novo, né, ele precisa produzir obras dignas de arrependimento, de quem se arrependeu de verdade, vai produzir os frutos do Espírito, vai deixar transparecer o amor, a verdade, a fé, a longanimidade. Isso vai ser então demonstrado, essa couraça da justiça é pelas atitudes que a gente comete, pelo que a gente pratica, porque isso vai proteger o crente contra esses golpes mortais das tentações do inimigo, não justificando os nossos erros através de justificativas que vêm querer encobrir os fatos, mas sim, a nossa justificativa ela vem do Senhor. Somente Jesus Cristo é que justifica todo o erro que nós possamos ter cometido. Através do nosso arrependimento, ele vai nos justificar pela obra que ele operou no Calvário. Nós também, prosseguindo aqui, a outra arma apresentada pelo apóstolo Paulo nesse texto é a preparação do Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, para que o crente vença o maligno como Jesus Cristo venceu. Então a pessoa está preparada no Evangelho, está conhecendo a palavra de Deus, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que medita na palavra do Senhor, uma pessoa que estuda a palavra do Senhor, uma pessoa que ama a palavra de Deus. Essa pessoa, agindo assim, ela vai estar preparada no Evangelho da paz. Então, ela vai estar em condições de combater o inimigo, sendo firmada na verdade da palavra de Deus. E Paulo continua dizendo também para tomar, sobretudo, o escudo da fé. O escudo da fé é aquele agente que vai proteger o soldado contra as lanças, contra as flechas do inimigo, contra as setas do inimigo que a palavra coloca. Então, a fé, ela é fundamental. Na nossa vida cristã, ela é fundamental, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai crer numa promessa, você vai confiar numa promessa de Deus, de proteção, se tu não confias nesse Deus? Se tu fica pensando que Deus não tem capacidade de te proteger. Então é preciso, a fé é fundamental para apagar todas essas setas do inimigo que vêm contra a vida do cristão. Ainda Paulo coloca para nós utilizarmos o capacete da salvação. A convicção, o capacete da salvação significa que nós, cristãos, nós temos que ter a convicção, a certeza da nossa salvação, a certeza plena da nossa salvação. E essa certeza, ela vem pelo Espírito Santo que habita em nós e através da palavra de Deus mostrada, em que nos convence, que nos mostra que nós somos filhos de Deus. Se nós somos certeza de que nós somos filhos de Deus, o inimigo não pode retirar não nos colocar dúvidas. O capacete da salvação ele vai cuidar da mente, ele vai proteger a mente, vai proteger a nossa alma dessas ciladas do inimigo, desses ataques do inimigo, os pensamentos maus, tudo isso será extirpado através dessa firmeza de utilizar o capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo Jesus. E também, por último, Paulo cita a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, irmão Alex, todas as armas espirituais disponíveis para o crente, elas são como se uma arma, um conjunto de armas preparada para se defender. Para se defender, porque a palavra de Deus vai dizer para nós resistir o diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Como é que é para essa resistência? É uma fortaleza que nós organizamos através de uma fortaleza espiritual, através de todas essas atitudes aqui, utilizando-se da verdade,
utilizando-se da justiça, da certeza da nossa salvação, de estar preparado na palavra de Deus, de termos fé no Senhor Jesus Cristo, na obra do Senhor Jesus Cristo, tudo isso vai nos dar garantia de que nós temos uma fortaleza. Uma fortaleza não significa que ela não vai ser atacada. Ela poderá ser atacada e certamente ela será atacada. Mas, como diz a palavra, ela é fortaleza. E todas essas armas vão fazer com que o inimigo seja resistido e ele fugirá. E quando é que ele fugirá? Quando puxar, irmão Alex, ali a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como Jesus Cristo fez, que está registrado em Mateus no capítulo 4, quando Jesus resistiu ao inimigo e usou a palavra de Deus para afastar o inimigo, e assim ocorreu. Então, da mesma forma, nós, utilizando a palavra de Deus como a arma de ataque, nós vamos resistir o inimigo e assim ele vai fugir de nós. Essas armas são espirituais e elas nos mostram que na batalha que encontramos, que nós estamos envoltos, não podemos lutar com a nossa própria força, mas sim com a força que Deus disponibiliza para nós através da sua palavra, em Efésios capítulo 6, verso 10 e a seguir. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos aí o tópico 1, falando sobre a proteção espiritual contra o inimigo. E aí nós aprendemos aqui que nós devemos então ter essa consciência de que nós estamos em uma batalha espiritual constante e nós temos um adversário que ele não dorme, ele está ao derredor tentando destruir os filhos de Deus. Mas nós temos aqui, a partir daquilo que nós aprendemos, a necessidade, nós precisamos nos vestir das armaduras de Deus e com isso confiar que o Senhor Deus estará protegendo a nossa vida do inimigo das nossas almas. Lembrando que em programas anteriores, nós já estudamos em outras lições, nós estudamos sobre os 3 inimigos do homem. E nós estudamos que os 3 inimigos do homem são a carne, o inimigo, Satanás, o adversário da nossa alma, e o mundo. Hoje aqui nós estamos abordando este inimigo, que é o inimigo espiritual do cristão, que ele traz diversos ataques contra os filhos de Deus, mas temos aqui a garantia de que se nós estivermos vestidos diariamente dessa armadura e confiando em Deus, nós seremos livres. E aprendemos que nós precisamos ter obediência para que nós possamos vencer as investidas de Satanás, pois a Bíblia diz que o Senhor é fiel e fortalecerá e os guardará do maligno, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 3 e o versículo 3. Ou seja, há uma promessa de proteção espiritual e esta promessa demonstra o cuidado de Deus por cada um de nós. E esse adversário, ele não vai tocar na nossa vida. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 3, versículo 15, Paulo vai dizer que a nossa vida, ela está escondida com Cristo em Deus. Aliás, esse é o assunto do próximo tópico. Vamos falar sobre a maravilhosa proteção de Deus. Irmão Jair, o que nós podemos falar sobre esta maravilhosa proteção de Deus, irmão Jair? Anteriormente nós falamos então da nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir, e agora nós vamos falar da segunda parte da nossa leitura bíblica em classe, que está registrado no Salmo 91. E, como bem o irmão Alex nos disse, o inimigo que nós estamos tratando aqui é o inimigo espiritual, Satanás, mas que se utiliza da natureza pecaminosa do ser humano e se utiliza de circunstâncias também para efetuar os seus ardis. Então é necessário sempre o cristão ele estar vigilante, cumprindo a palavra do Senhor e principalmente ter um relacionamento com Deus para ele poder acessar todas essas armas espirituais. E essa proteção que Deus disponibiliza e que Deus promete, promete nos dar essa proteção divina, ela depende desse relacionamento
com Deus. E aí nós vamos ver o Salmo 91 revelando, então, a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. No versículo 1 vai dizer, do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar no esconderijo do Altíssimo significa que um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento em que a pessoa aceitou o plano de Deus, aceitou a palavra do Senhor, aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, aceitou a obra remidora de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e ele é chamado Filho de Deus pelas Escrituras. Esse salmo é um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele, que se relaciona com esse Deus verdadeiro. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus, ela é de confiança, tendo a certeza de que Ele nos livrará, e veja que Ele promete para nós descanso também. Aquele que habita no esconderijo, aquele que está em relacionamento com Deus, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A sombra de Deus descansará, significa que terá paz, terá cuidado, terá segurança. E nós vemos que esse relacionamento é baseado na confiança em Deus e de que Ele nos livrará, por isso Ele nos livrará do perigo. Do perigo da insegurança e nos dará proteção. Porque, seguindo o Salmo 91, ele vai dizer assim no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Será que nós podemos dizer isso? Será que você pode dizer isso de Deus, que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu refúgio, a tua fortaleza, e nele você pode confiar? Pois é assim que a palavra de Deus nos coloca a garantia de que nós teremos a proteção se nós tivermos esse relacionamento com Deus, se nós tivermos esse Deus no nosso coração, se nós tivermos aqui Ele como nosso Deus, como nosso refúgio, como nossa segurança, nossa fortaleza e a nossa fé depositada nele, aí sim se cumprirá essa promessa de proteção para nossas vidas. Seja no período de intensas batalhas espirituais, nós precisamos contar com a proteção de Deus, com a proteção divina que serve de consolo e também de segurança nessa hora da provação. O Senhor Deus como nosso refúgio e fortaleza, repetir aqui, no versículo 2, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, nele confiarei. No versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. No versículo 4, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. No versículo 4, então, do Salmo 91, aparecem aqui duas expressões que chamam a atenção. A primeira delas é laço do passarinheiro. Trata-se aqui de uma referência ao método do inimigo usar, ao método que o maligno se utiliza para elaborar ciladas contra os servos de Deus, contra aqueles que creem em Deus, aqueles que têm a confiança em Deus, aqueles que têm o Senhor como Deus de nossas vidas. O apóstolo Pedro ele vai nos lembrar desse perfil estratégico do maligno, de Satanás, que o Pedro vai escrever assim: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8. Veja que aqui Pedro ele descreve Satanás como leão, bramando como leão. Mas nós temos a certeza que antes desse leão, bramando como leão, nós temos o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo de Nazaré, que nos protege, que nos guarda, que nos livra de todo mal, porque nós cremos nesse Jesus Cristo, nós cremos no seu poder, nós cremos nesse refúgio e nessa fortaleza que vem
do Altíssimo. Então, nós temos aqui, primeiro, esse laço do passarinheiro, essa expressão, e também nós temos uma segunda expressão que chama a atenção aqui no versículo de número 4, que vai dizer também que sobre a peste perniciosa, que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. Nós temos várias origens de enfermidades. Tem enfermidades que elas são biologicamente a fonte dela, mas outras enfermidades que elas são permissão dada, concedida por Deus para que o inimigo possa usar. Deus usa o inimigo, usa o maligno para provar o ser humano, para que Deus venha agir, cumprir os seus propósitos com a humanidade. E entre elas, então, nós vemos aí que o inimigo ele pode lançar enfermidades, sim, contra as pessoas. Se deixar brecha, se deixar legalidade para o inimigo, pode ser lançado uma seta, pode ser lançado uma enfermidade, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Nós temos isso na palavra de Deus, nós temos isso no livro de Jó, em que Jó ele foi provado de várias maneiras, e entre elas também Deus permitiu que o inimigo tocasse na saúde de Jó. Então nós temos, sim, algumas enfermidades que elas são permitidas por Deus para que o inimigo possa, e essas enfermidades elas são oriundas do maligno. Então essa peste perniciosa, Deus promete que ele vai nos proteger, que ele vai nos guardar desse momento em que o inimigo vai tentar lançar essa peste perniciosa, que são enfermidades de origem maligna. Mas nós temos também aqui a certeza da bênção da cura, do arrependimento, da pessoa, através do arrependimento, a pessoa ela buscar a oração em oração, e ela ter essa cura divina, porque ela está disponível em Jesus Cristo, ela continua disponível a todo aquele que crê. Assim mesmo, passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e fortaleza, e por isso não seremos abalados. Não seremos abalados. Por quê? Porque esse Deus, ele nos protege, ele nos guarda. E a maravilhosa proteção de Deus a gente vê também através do poder. Quem é que prometeu? Quem prometeu? Quem prometeu tem poder suficiente, ele é todo poderoso, ele é onipotente, como diz aqui o Salmo, a sombra do onipotente descansará. Por que o salmista coloca onipotente? Porque Deus ele tem todo o poder, e essa é a base doutrinária da proteção divina, que ao longo da Bíblia é ensinada, é declarada, é desenvolvida ao longo da Bíblia. A onipotência de Deus, ela apresenta também aqui através da palavra do Altíssimo. Nós vemos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o Altíssimo, ele é o onipotente, revela para nós que Deus, esse Deus, ele nos guarda, ele nos protege, e ele nos livra de todo mal. No versículo de número 7 fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então nós vemos que esse Deus, ele protege e livra de todo mal. Nenhuma estratégia do inimigo vai prevalecer contra aqueles que estão guardados sob a proteção de Deus, aquele que tem um relacionamento verdadeiro com Deus, aquele que teme ao Senhor, aquele que pode dizer: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Esse que pode dizer isso na sua alma, no seu espírito, que pode afirmar isso, ele conta com essa proteção divina, essa promessa da proteção divina sendo executada na sua vida. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí o tópico 2, falando sobre a maravilhosa proteção de Deus. E aprendemos aí na exposição que, para desfrutarmos
dessa proteção divina, nós precisamos desenvolver, devemos cultivar este relacionamento contínuo com Deus. Essa promessa, ela está relacionada a nós nos escondermos neste esconderijo. Nós temos essa promessa do salmista, essa fala do salmista está relacionada com aquele que habita no esconderijo. Não é aquele que visita o esconderijo, não é aquele que se aproxima do esconderijo, mas fala de habitação. Habitação, esse relacionamento contínuo, conforme o nosso irmão Jair já mencionou. E diante do que nós ouvimos e o que nós aprendemos, nós podemos entender que quando nós enfrentarmos perigos, nós podemos e nós devemos nos lembrar de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, segurança, tudo nós encontramos nele. Então nós podemos descansar e confiar que nós podemos ter essa certeza. Nós teremos em Deus refúgio, nós teremos em Deus fortaleza. Confiança é uma necessidade que nós devemos desenvolver em Deus e na sua onipotência. Entender que para Deus nada é impossível. Deus tem todo o poder na sua mão. Junto de seu poder está a sua soberania. Não há um homem na terra, nem debaixo da terra. Não há ninguém que possa impedir a mão de Deus operar. Seu poder atrelado à sua graça, ao seu amor, sua bondade, misericórdia, seus atributos que nós já conhecemos, atrelado à sua soberania, relacionando-se tudo isso, ele age e nós podemos entender que se algo não é para acontecer na nossa vida, não é para nos atingir, então nós podemos descansar que Deus não vai permitir sermos atingidos. Não que nós não seremos atacados, irmão Jair. Uma fortaleza, ela é uma proteção, mas não indica que está isento, está impedido de ser atacado. Nós percebemos que a palavra do Senhor não isenta o cristão de lutas, de dificuldades e de provações. Mas diante dessas circunstâncias, nós sabemos que Deus é capaz de nos guardar. Mesmo na luta, mesmo na provação, perseguição, calúnia, difamação, zombaria, Deus tem livramento para as nossas vidas. A proteção que nós encontramos em Deus, ela é incomparável. E uma das razões pela qual ela se torna incomparável, além do seu poder onipotente que Deus tem, o seu amor que é revelado e derramado sobre nossas vidas. Então, quem se relaciona com Deus experimenta segurança em meio às dificuldades e às tempestades que enfrenta na vida. O próprio salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Lá no Salmo 23, verso 4, o salmista Davi vai mencionar que a presença de Deus, seu poder, sua capacidade de proteção, livraria, estaria com ele e ele não temeria qualquer circunstância. Lembrando que o Salmo 91, nós não temos a informação de quem seja o autor desse salmo. Há alguns que indicam que seja um salmo de Moisés. O fato é que o salmista aqui do Salmo 91 tem um entendimento profundo da presença de Deus, do cuidado de Deus, da grandeza de Deus, da onipotência de Deus. E tudo isso, uma promessa que nos faz regozijarmos no nosso coração, porque sabemos que é uma promessa maravilhosa. Você está no programa Palavras da Verdade. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo. Segue o botãozinho ali onde diz inscrever-se, inscreva no canal. Isso vai ajudar a fortalecer esse trabalho de nós proclamarmos a palavra de Deus. Nosso propósito aqui é única e exclusivamente fazer a palavra de Deus notória, o entendimento, a compreensão de maneira prática, de uma maneira objetiva, para que aquele que ouve possa entender e praticar. Isso que é o propósito de nós estarmos aqui juntamente com você falando da palavra de Deus. Então, se inscreva, curta, compartilhe, é muito importante sua participação. Nós vamos agora, neste momento, entrar no tópico 3 da nossa lição, onde nós vamos ter algumas promessas que vai estar elencadas aqui, promessas e proteção. Promessas e proteção, e nós vamos ver a manifestação
desta promessa de proteção. O cumprimento delas, a abrangência delas, tudo isso nós vamos entender a partir desse tópico que nós estaremos estudando neste momento. O que nós podemos comentar, irmão Jair, sobre esse tópico 3? No tópico 3 nós temos as promessas, então, e proteção que nós vamos ver, e nós vamos entender que os inimigos serão derrotados e que nós temos a segurança da vitória para aqueles que temem a Jesus Cristo, e vamos ver então a abrangência dessa proteção, que ela vai abranger a dimensão de toda a vida do cristão e também toda a sua família, todo o seu ministério. Essa abrangência a gente estará falando agora nesse tópico. Então, nós, na primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4 e verso de número 5, Paulo está dizendo para aquela igreja: a ninguém julgueis antes do tempo, ou a nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará a luz sobre as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Eu quero chamar a atenção que aqui Paulo está mostrando que existe um tempo determinado para o julgamento. E esse julgamento diz respeito à volta do Senhor Jesus Cristo. E ao longo das Escrituras, olhando para o futuro, existe um momento em que o mal será julgado. O mal, todos esses espíritos, todo Satanás, os anjos caídos, os demônios, as hostes espirituais da maldade, os principados, todos esses serão aniquilados pela força do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo colocará todos os inimigos debaixo dos seus pés, inclusive o último deles, que é a morte. E a morte, aqui, irmão Alex, ela não é uma pessoa, ela é um estado. Esse estado de hoje em que o ser humano, a criação está sujeita devido à entrada do pecado na humanidade. Mas vai chegar o tempo que até mesmo esse estado não haverá mais a morte vai ser aniquilada. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, que também está dizendo: depois virá o fim, apontando para esse momento do tempo em que Jesus vai julgar. Virá o fim quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Porque convém que Jesus reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então nós vemos aí, na volta do Senhor Jesus Cristo, essa promessa do mal ser extirpado de toda o estado que vai ser imposto, ser colocado no reino do Senhor Jesus Cristo. E aí se cumpre também, cumprindo o que o Senhor Jesus Cristo tem dito a respeito da sua igreja, que as portas do mal, as portas do inferno, elas jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, dentro dessas promessas, nós já vemos aqui que o inimigo, todos os inimigos serão derrotados, inclusive a morte, com a volta do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver que também temos promessa aqui de segurança e vitória para os que temem a Deus. Hoje, em nossa vida cristã, nós podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso nós devemos orar a Deus, buscar a Deus em todos os momentos. Nós vemos na oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensina, ele coloca para nós a forma de nós orar: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal é esse? De toda espécie de mal, principalmente esse mal aqui, mal espiritual, que nós vemos aqui, a necessidade de nós orarmos ao Senhor buscando a proteção antes de sair de casa, por exemplo, irmão Alex. Então, mais uma vez, uma atitude do cristão. As promessas de Deus, elas precisam de uma atitude nossa. Nós precisamos fazer alguma coisa, e esse fazer alguma coisa é
agir, tomar uma atitude, orar a Deus aqui, buscando proteção antes de sair de casa, antes de para o trabalho, para a escola, para onde for, a gente buscar a proteção do Senhor. Antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. O que significa isso? Nós buscarmos a Deus em primeiro lugar. Não reagir às circunstâncias que possam parecer ao nosso entendimento que Deus está falando, mas sim nós pedirmos para Deus, orarmos a Deus, pedir a direção de Deus através da oração, e aí sim, ir conforme o Espírito Santo está nos guiando. Isso vem através da oração, antes de realizar algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Nós também, naturalmente, nós devemos fazer a nossa parte. Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sermos prudentes. O que é prudentes? Agir com negligência, sendo negligentes, né? Buscando fazer a coisa certa em tudo, tomando o devido cuidado, tomando as devidas precauções em segurança. Por exemplo, né, a gente não coloca um cadeado depois que o portão foi arrombado. A gente vai ter que arrumar antes. Proteção é antes. Tomar os cuidados devidos. Nós entendemos que sim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tomar precaução, buscarmos a direção de Deus. E por último, nessa promessa de proteção, nós vamos ver a abrangência. Deus, ele é onipotente, que ele tem todo o poder, ele também é onipresente, ele não está preso ao tempo e nem ao espaço, mas ele é apresentado aqui nos textos que nós lemos e tratamos nessa noite em Efésios capítulo 6 e Salmo 91. Ele é apresentado como aquele que protege o seu povo, e ele é aquele que domina sobre todas as coisas. E a promessa de proteção divina, ela tem uma abrangência de toda a nossa vida, para toda a nossa família, o nosso ministério, e onde estivermos, as bênçãos do Senhor se fará presente. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, ele é poderoso para nos ajudar. Eu gostaria só de estar enfatizando aqui, irmão Alex, o Salmo 46, que vai estar nos dizendo aqui a seguinte forma, aqui que eu vou... O Salmo 46 vai dizer assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. No verso 3, ainda que as águas rujam e perturbam, ainda que os montes se abalam pela sua braveza, o consolo, há um rio que alegra a cidade de Deus. Verso 5, Deus está no meio dela. E ele convida o povo aqui no versículo 8, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feitos na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o laço e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz assim o Salmo de número 46, porque Deus, ele é poderoso em fazer cessar as guerras, em desfazer as contendas e trazer calmaria para a nossa vida. Muito bem, meus irmãos, este é o programa Palavras da Verdade. Vimos então aí o tópico 3 falando sobre promessas e proteção. Vimos aí inimigos serão derrotados. Vimos também sobre a abrangência da proteção de Deus. E também vimos a segurança e vitória para os que temem ao Senhor. Nós podemos ter certeza que os inimigos eles serão derrotados. Podemos ver os próprios textos da Bíblia onde Deus garantiu a vitória sem que
os seus filhos precisassem levantar uma mão. E não estamos aqui dizendo, isentando a responsabilidade, conforme já falamos, do revestimento das armaduras, mas sim enfatizar que Deus garante a vitória sobre os inimigos do seu povo. Nós vimos, quando nós olhamos lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17 a 17, vai mostrar ali a vitória que Deus garantiu sobre os inimigos do seu povo, o povo de Judá, sem que o seu povo precisou lutar. Vimos também Davi vencendo Golias, e nós sabemos que a vitória de Davi sobre Golias não estava na força de Davi, não estava nos méritos de Davi, mas sabemos que a vitória de Davi sobre Golias estava pelo poder de Deus, porque Deus é quem garante a vitória. E o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós temos a vitória garantida. Então nós podemos descansar que os nossos inimigos serão derrotados. Satanás vai ser derrotado, o irmão Jair já falou que a morte será derrotada, enfim, haverá tempo de vitória para o povo de Deus. E você pode entender que se você precisar de intervenção de Deus hoje, Deus é poderoso para derrotar o teu inimigo. Obviamente nós estamos falando aqui de uma vitória que vai se consumar já em aspectos de eternidade, mas Deus garante vitória sobre os nossos inimigos hoje. Nós podemos ver então que o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, Êxodo 14:14, e o povo está murmurando, desesperado, falando com Moisés. Moisés vai orar a Deus e ele vai dar uma palavra para o povo de Israel, quando eles estavam ali temerosos. Ele diz: o Senhor lutará por vós e vós vos calareis. Isso é coisa tremenda. Esse Deus que nós servimos, ele às vezes, e inclusive o povo de Israel ali, estava murmurando contra Deus. Muitas vezes nós estamos até numa dúvida, às vezes nós estamos até numa insegurança, e Deus mostra o seu poder para provar para nós a sua misericórdia. E muitas vezes estamos como aquele pai que chega para Jesus e ele diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Muitas vezes o crente está com falta de fé e Deus mostra o poder sobre os inimigos do seu povo. Como disse o salmista no Salmo 91:7, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. E esta promessa sobre os que temem ao Senhor, ela é muito importante nós enfatizar, irmão Jair, porque há muitos que querem ter vitórias, mas não querem viver uma vida de servir a Deus de forma integral. Vive para Deus apenas na sua parcialidade. Há promessas de Deus de proteção, nós vemos para aqui os que o temem. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra e os guarda do mal. A Bíblia vai dizer lá no Salmo 112:7, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e nele põe a sua confiança. Não adianta querer pôr confiança em Deus se não quer temer a Deus. Não vai desfrutar da promessa de Deus se você não temer a Deus. Então o temor aqui, temer ao Senhor, que significa obediência, reverência, tudo isso vai fazer o quê? Ter vitória garantida através da graça de Deus e também ter paz e sossego na sua alma quando passar por situações de dificuldade. Então nós aprendemos com tudo isso que a vitória sobre os nossos inimigos é uma promessa de Deus. É isso que nós aprendemos aqui e que nós precisamos confiar no Senhor, desenvolver no nosso coração temor ao Senhor, ter segurança em Deus, confiar sem reservas naquilo que Ele pode fazer, reverenciar Ele de maneira que nós adoremos Ele, confiemos nele acima de qualquer coisa que esteja mais próximo de nós. Muitas vezes nós conseguimos confiar naquilo que nós podemos tocar, visualizar, mas nós precisamos colocar Deus, reverenciar Ele e confiar nele acima de toda segurança terrena. Confiar na abrangência da proteção de Deus,
que abrange a vários aspectos da nossa vida, na parte física, na parte espiritual, na parte emocional. De tudo isso o Senhor tem livramento para a nossa vida. A Bíblia vai dizer, lá no Salmo 121:8, que o Senhor guardará a sua entrada e a sua saída desde agora e para sempre. Ou seja, aqui nós temos uma proteção de integridade física. Nós temos também proteção espiritual, conforme já citamos em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3. Temos também uma abrangência no lado emocional, onde nós vamos ver lá o salmista no Salmo 55 falando sobre lançar o teu cuidado sobre o Senhor e confiar que Ele vai te sustentar. Tudo nós temos na palavra de Deus promessas de proteção que abrangem todos os aspectos da nossa vida. A pergunta é, você quer viver esta promessa? Você quer desfrutar esta promessa? Você quer poder reivindicar esta promessa? Não num sentido de colocar Deus na parede, mas no sentido de saber viver esta promessa na sua vida. Hoje é hora de você temer a Deus, confiar em Deus e esperar na proteção de Deus. Irmão Jair, chegamos ao final da nossa lição. O que nós podemos comentar concluindo o tema de hoje, irmão Jair? Nós entendemos que podemos desfrutar da proteção e da segurança de Deus e sabendo que em Cristo nós estamos sim escondidos ali, guardados em sua presença e protegidos de todo mal. Na força do Espírito Santo, nós podemos estar vestidos com as armaduras espirituais e resistir, sim, às investidas do inimigo, e com isso nós sermos alvos e também agentes dessas promessas de proteção divina em nossa vida. Porque o Deus de Jacó, ele é o nosso escudo e a nossa proteção e o nosso refúgio. Nele nós estaremos seguros e protegidos, assim nós entendemos. Então nós vemos nessa noite as armaduras de Deus, as promessas de proteção de Deus e como é que nós devemos agir. Nós temos que tomar posse, agir com atitudes coerentes e aí sim, agindo assim, agindo com coerência, tomando a palavra de Deus na nossa frente, na nossa vida, nós seremos sim alvos e destinatários dessa promessa de proteção divina sobre nossas vidas, e o inimigo não terá poder sobre nós, porque estaremos guardados no esconderijo do Altíssimo. Muito bem, meus irmãos, então chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Vimos na lição de hoje sobre essa necessidade de um relacionamento com Deus, de fidelidade, de temor, para que nós possamos desfrutar destas bênçãos de proteção elencadas aqui no Salmo de número 91. Essas promessas que estão contidas no Salmo 91 são promessas que dizem respeito a mim e a você. Então não basta apenas você deixar na sua casa a Bíblia aberta no Salmo 91. Existem muitas casas, muitas repartições públicas em que o Salmo 91 está lá aberto. Isso não indica que qualquer um pode reivindicar estas promessas. Estas promessas dizem respeito a quem está com a sua vida escondida em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que se relaciona com Deus e vive na sua presença com perseverança. Então, se você quiser viver essas promessas de cuidado, de proteção de Deus, entregue o teu caminho ao Senhor. Faça em Deus a tua morada. E você vai perceber a proteção de Deus, assim como você pode observar que, como uma galinha protege os seus pintinhos quando vê alguma coisa que está colocando em risco a vida daqueles pintinhos, daqueles filhotinhos, assim é Deus. O próprio salmista diversas vezes vai falar sobre as asas de Deus, gerando proteção, num sentido figurado, para mostrar que Deus cuida dos seus filhos e Ele quer cuidar da sua vida. Então, nesta hora, você entregue sua vida completamente a Jesus, entregue seu coração, entregue a sua casa, entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele não está dizendo que você não precisa cuidar, planejar o futuro da sua família, cuidar, vigiar sobre a segurança
da sua família, saúde física, alimentação. Não, significa que vai haver proteção atrelada a uma vida de obediência, de vigilância daquela que você pode fazer. Então, nesta noite, nesta oportunidade, você pode entregar a sua vida com confiança e esconder ela no Altíssimo. E à sombra do Onipotente você vai descansar. Oremos neste momento por sua vida. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós achegamos diante de Ti, Senhor, neste momento, agradecidos, ó Pai, por essa promessa tão gloriosa que o Senhor nos dá, de cuidado, de proteção, em que o Senhor pensa, Senhor, na humanidade que está aqui neste mundo, Senhor, sujeita a tantos ataques do adversário, Senhor, onde o adversário não descansa, anda ao derredor, tentando, Senhor, a destruição, tentando, Senhor, derrubar da verdade os teus filhos, tentando enganar, Senhor, o coração daquele teu filho, Senhor, que parece que nunca recebeu o perdão dos seus pecados, Senhor. Parece que a sua consciência sempre está, Senhor, lhe acusando, não consegue viver o perdão do Senhor. Coisa que falta, Senhor, é o capacete da salvação, que esta pessoa possa entender neste momento, Senhor, que ela precisa se revestir do novo homem, Senhor, revestir-se da nova natureza por completo através do Teu Espírito Santo, Senhor, e viver e vivenciar, Senhor, esses aspectos das armas espirituais na sua vida, Senhor, certeza da salvação, a certeza, Senhor, de que tem seu nome escrito no livro da vida, que todos os seus pecados foram perdoados pelo seu sangue. Ó, querido Deus, que nesta hora, Senhor, o Senhor alcance essas vidas, este lar, esta família que precisa do teu socorro, da tua ajuda. Quem sabe, Senhor, essa família está sendo alvo, Senhor, de ataques do adversário, Senhor, obras feitas, Senhor, na macumbaria, Senhor, situações em que, Senhor, os espíritos malignos estão rodeando esse lar. Nós repreendemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, e que haja paz, haja, Senhor, harmonia dentro desse lar e da proteção do Senhor, para a honra e a glória do teu nome. Obrigado pela vida do irmão Jair que aqui esteve, Senhor, e de todos os nossos ouvintes que nos acompanharam. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Jesus. Chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Irmão Jair, suas considerações finais. Mais uma vez, um grande privilégio de estarmos aqui, juntamente com os irmãos, estudando uma porção da Palavra de Deus. Até a semana que vem, querendo Deus. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do programa Palavras da Verdade. Próximo programa nós estaremos estudando a promessa de provisão. Vamos entender que é uma realidade nossa, essas batalhas difíceis do nosso dia a dia, onde nós necessitamos muitas vezes de provisão, e nós vamos entender através da próxima lição o cuidado de Deus, a provisão de Deus para a nossa vida. Deus abençoe você, um ótimo final de semana. Lembrando, próximo domingo é o dia da Bíblia. Como é que está o seu relacionamento com a sua Bíblia? Você já leu ela hoje? Tem lido ela diariamente? A oração, a Bíblia, fazem parte de uma necessidade, assim como nós precisamos de ar para respirar, do alimento para nos alimentar, assim é a Bíblia Sagrada e a oração. Então faça da sua Bíblia sua companheira diária. Leia ela todos os dias, coloque em prática os preceitos e os ensinos da Bíblia Sagrada, e você vai ver mudanças acontecendo na tua vida, nos teus relacionamentos, dentro da tua casa e da tua família. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.